Começa nesta semana, no Supremo Tribunal Federal, um dos principais julgamentos da vida política do Brasil. O escândalo conhecido como Mensalão. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Medeiros, sou professor de História e agora nós vamos falar sobre o Mensalão. Dando continuidade nas histórias dos presidentes aí, dos políticos, no meio do primeiro mandato do governo Lula é descoberto então um esquema que ficou conhecido como Mensalão. O ano era 2005 e a acusação era de que deputados vendiam apoio político ao governo do presidente Lula em troca de uma mesada. Um dos maiores escândalos da história da política nacional recente, né? E tudo começou em 14 de maio de 2005, quando um dos funcionários do Correio é flagrado, e esse vídeo é divulgado pela Veja, né, recebendo uma propina de R$3.000, e ele fala, perceba só, eu vou colocar o vídeo para vocês, que ele recebe, quem acoberta ele é um deputado chamado Roberto Jefferson. Se não sei em que ano você está vendo isso, mas você sabe que ele está ainda em evidência, né? Então, esse vídeo cai como uma bomba na história política do Brasil. É isso aí, perceberam só? Uma vez que esse vídeo cai na mídia, Roberto Jefferson, né, o indivíduo ali apontado como um acobertador da situação ali no vídeo, ele vem a público. E ele vem a público cuspindo farpas, cuspindo para todos os lados, né? E olha só o que ele fala sobre este esquema de propina. Vejam só. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. Partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, R$30.000. Roberto Jefferson acusa como mentor deste esquema um sujeito que era muito importante, ainda é, na história do PT, chamado José Dirceu. Né? José Dirceu, que tem um histórico de lutas e guerrilhas, né? Era homem forte na política do PT e do presidente Lula. Né? Ele era chefe da Casa Civil. Né? E aí começa então um embate entre Roberto Jefferson, seja na comissão de ética ou em todas as entrevistas, nas declarações de Roberto Jefferson e também nas declarações de José Dirceu. E existem momentos em que eles acabam frente a frente. Dá uma olhada nesses vídeos aí em que os dois acabam frente a frente, hein? Jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Jamais. Não é verdade que eu seja o responsável pelo mensalão. Não é verdade. O senhor está mentindo. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Caso interessante dessa situação, vejam vocês, é que em determinado depoimento, Roberto Jefferson aparece com um olho roxo. Exatamente. E ele diz o quê? Que a estante caiu sobre os olhos dele. Todo mundo olhou e falou: pra mim, essa estante chamava José e tinha o sobrenome de Dirceu. Afinal de contas, Roberto Jefferson colocou toda a sujeira no ventilador. Doesse a quem doer. E a história foi correndo. E as denúncias começaram a aparecer. Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do Mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O presidente e o PT, protagonistas de um dos maiores escândalos políticos da nossa história. E nesse momento, José Dirceu, homem forte do governo, segundo Roberto Jefferson, o cabeça desse esquema, renuncia ao cargo de ministro da Casa Civil. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. É interessante você observar que neste momento, quando José Dirceu sai, quem é que entra aí? Você sabe? Exatamente, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff substitui José Dirceu e Dilma Rousseff, no futuro, se tornará
a candidata do presidente, em exercício no momento, Lula, para a candidata para a presidência. Você já sabe, ela acaba vencendo. Mas voltando ao nosso caso. Entra então em cena um sujeito chamado Marcos Valério, exatamente, um carequinha, empresário, dono de algumas empresas muito importantes, de financeiras. E o que ele faz? Ele faz empréstimos, pega dinheiro e entrega esse dinheiro de forma oculta ao tesoureiro do PT chamado Delúbio Soares. E esse dinheiro serviria para enriquecer os cofres do partido, né? Tanto é assim que ao analisar quando descobrem isso, vão analisar os contratos, percebe-se que muitas empresas faziam contratos com as empresas do Marcos Valério sem licitação. O que é licitação? É quando você, de forma clara, abre uma concorrência para quem tem o melhor serviço e o menor preço. Melhor serviço, menor preço. E isso era feito de forma arbitrária. Por que era feito de forma arbitrária? Por exemplo, o governo diria, faça negócio com a empresa do Marcos Valério. Por que ela era ruim? Por que burlar esse esquema de ser a melhor empresa com o melhor preço? Porque o governo precisava mandar o dinheiro para a empresa. Acompanha o raciocínio. O governo manda o dinheiro para a empresa do Marcos Valério, que pegava esse dinheiro. Olha, o governo tá dando dinheiro para si mesmo? Não, olha que legal que ele tá fazendo aqui. Legal assim, né? Que malandro. Ele manda o dinheiro para a empresa pega o serviço, não gasta tudo aquilo. Se o governo mandou 100, tá? Continha de padeiro para entender. 100 para resolver um problema na empresa, a empresa usa 50, porque os outros 50 foi dinheiro que eles aumentaram o preço para conseguir sobrar. Pegava os 50 e mandava para o partido. Para o tesoureiro, Delúbio Soares, e o Delúbio Soares organizava essa contabilidade. Beleza? Agora, acontece então que em determinado momento, um sujeito, ele é parado no aeroporto e na sua mala tem dinheiro. Agora, ao revistar o indivíduo, descobre-se que não tem mala só, ou melhor, não tem dinheiro só na mala dele, tem dinheiro em sua cueca. Exatamente. Dos R$200 mil na mala e os dólares na cueca. De quem era o dinheiro? Era de José Adalberto, o humilde assessor de José Guimarães, irmão de José Genuíno. Agora vejam vocês, acharam dinheiro na cueca desse assessor. Eu pergunto a vocês, esse cara era assessor de quem? Haha! Um bolo de dinheiro na sua cueca se você acertar. Ele era assessor do irmão do presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT. José Genuíno era o presidente. O irmão dele, o assessor do irmão dele, foi pego com dinheiro na cueca e dinheiro na mala. Aí José Genuíno dá essa declaração aí quando questionado. Vejam só. Do Marcos Valério, eu assinei em confiança ao companheiro Delúbio. E no PT é normal os dirigentes assinarem cheque, assinarem contrato em confiança ao dirigente. Eu não conhecia Marcos Valério. E aí começa então uma enxurrada de fatos bizarros, assombrosos, escândalos, né, na sociedade brasileira. Né? Acontece que é conhecido então como o Valério-duto, porque é um duto, né, onde escorre o dinheiro público para beneficiar o Partido dos Trabalhadores, não só o Partido dos Trabalhadores, mas o PP também e outros partidos. Né? O Valério-duto. O Marcos Valério fala sobre isso, veja só. É mais fácil também falar em Valério-duto do que em Diceu-duto, em PT-duto. E não fica só por aí sobre o Valério-duto. As secretárias que entregavam dinheiro em malas, elas vão ter que depor. E elas começam a abrir o jogo. E situações até constrangedoras acontecem quando as secretárias são ouvidas. Veja, dá uma olhada nessa aí que deixou o deputado, assim, o candidato ali, o político, com uma cara de tacho, hein? Ela quase falou uma coisa aí, olha só. A gente nunca esteve pessoalmente? Não, senhora. Não tive esse prazer de conhecê-lo, senhora, antes. E eu tive o prazer de conhecê-lo. E
Pergunto, Sr. Emerson, no hotel? Não, senhora. Muito amigo. Tenho respeito por Vossa Excelência. Tenho até respeito por gostos de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem conhecido como mulherengo. Uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. E a sociedade brasileira assistiu a isso diante da TV atônita, né? E o Fantástico, em determinado momento, faz uma entrevista com o presidente Lula naquele momento. E ele dá uma resposta como se sentindo traído e envergonhado e declarando que não sabia de nada. Doa quem doer, sabe? Nós vamos continuar sendo implacáveis, sabe? Na apuração da corrupção. Começaram então a jorrar denúncias, né? E o clima ficou complicado para o governo, né? A fato muito interessante é que em uma determinada viagem, né, o então presidente Lula vai para a Sorbonne, uma das faculdades mais famosas do mundo, e ele é inquirido por um professor que pergunta para ele: o que mais prejudica uma sociedade? A corrupção ou a miséria? Agora, interessante é ver como ele responde a essa pergunta. Vejam só. Não haverá presidente eleito no Haiti que consiga consolidar o processo democrático do Haiti. Perceberam? Ele não falou sobre o Brasil, né? Primeiro escândalo de toda uma era PT. Segundo o Tribunal de Contas da União, o Mensalão distribuiu cerca de 101 milhões de reais de forma ilícita. Muito dinheiro que deixou a sociedade, repito mais uma vez, aterrorizada, né? E que abalou sim as estruturas do governo do PT, né? Então, esse foi aí o escândalo do Mensalão. Teremos uma outra aula sobre o segundo governo do presidente Lula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva aí, compartilhe isso com os colegas e vamos tentar entender um pouco toda essa nossa história. Não só a antiga, mas também a recente. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau. O PT tem que explicar para a sociedade brasileira que erro cometeu.